É conhecido conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, olha, os fariseus, os doutores da lei, aqueles homens que viviam perseguindo Jesus ali, ele está dizendo a eles ainda não. Aos outros, se lhe fala por parábola, de forma que vendo, eles não vejam, e ouvindo, eles não entendam. Jesus narra depois o significado da parábola. Quando ele termina, aí vem a leitura de hoje. Porque a leitura de hoje é um complemento do que ele falou antes. Aí ele diz assim, olha, ninguém acende uma lâmpada. Agora Jesus olha para os discípulos, depois de ter explicado para eles a parábola, ele diz, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram, vejam a luz. Ele está dizendo o seguinte, olha, agora vocês estão se tornando iluminados. Depois dessa explicação da parábola, o que estava escuro em vocês agora se tornou claro. Saibam de uma coisa, agora que vocês estão se tornando luz, essa luz não é para ficar escondida debaixo da mesa, não. Eu estou ensinando a vocês, para que vocês depois ensinem. Depois quando? Depois eu vou dizer. Quando que eles iriam ensinar? Aí Jesus vem e diz assim, a segunda parte. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto. Olha só, agora eu estou falando ao pé do ouvido de vocês. Está tudo escondido. Ninguém sabe. Vocês estão vendo, olha, os de lá não entenderam também, vocês não entenderam. Agora eu estou falando ao pé do ouvido para que vocês entendam. Está tudo escondido. Mas depois, tudo deve vir às claras. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Agora vocês estão ouvindo. Guarde no coração. Depois, isso não pode ficar guardado. E ele conclui. Ele conclui dizendo o seguinte, olha, agora prestar atenção à maneira como vocês devem ouvir. Então, como é que nós vamos ouvir hoje? Como é que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir o que a igreja ensina, o que o magistério da igreja, os padres ensinam, o que o Papa ensina. Vamos pegar a palavra de Deus também e vamos ler a palavra de Deus, porque é tempo de ouvir. Primeiramente, ouça. Aí veja, como é que ele vai concluir? Pois a quem tem alguma coisa, a quem tem o quê? O que ele ensinou. A quem tem alguma coisa, agora vocês têm, será dado ainda mais, está vendo? Quanto mais se tem, mais ele dá. Por isso que a palavra de Deus, ela é inesgotável. Ela é uma fonte inesgotável. Você pode pegar essa palavra de Deus de hoje, de Lucas 8, 16 a 18, e ler várias vezes. Todas as vezes que você lê, Deus vai falar de forma diferente. Por exemplo, se viesse outro padre e proclamasse essa leitura, e ele falasse, ele ia falar totalmente diferente do que eu estou dizendo. Se o padre Jonas viesse celebrar daqui vamos supor, tivesse ali uma fileira, né? Os padres tudo ali, aí eu falei agora, depois levanta o padre Jonas, vem o padre Jonas, depois vem o padre lá da sua paróquia, cada um vai falar de uma forma diferente, porque Deus vai falando. Então ele está dizendo, olha, quanto mais você ouve, mais Deus vai te dar a graça de ouvir mais. Agora veja a conclusão que ele dá. E aquele que não tem, será tirado até o que ele pensa ter. Aquele que se julga ter.
ter, aquele que tem, ouve e guarda para si próprio, Deus tira depois. Tudo é jogado fora. Ouve, vê as maravilhas de Deus, como nós ouvimos agora no Salmo. Vai guardando, vai guardando, vai guardando. Com o tempo, como Deus está vendo que não está produzindo frutos, e a pessoa não está anunciando, não está falando, Ele tira. O que Ele dá é para ser dado para alguém. Mas quando que Jesus vai e diz assim, olha, essa palavra não pode ficar embaixo da mesa, ela precisa ser proclamada. Quando que isso aconteceu? Quando Jesus ressuscitou. Peguem comigo lá na Bíblia, um versículo tão simples que tem, que é o capítulo 28 de São Mateus. Após a ressurreição de Jesus, quando ele está subindo agora para o céu, no versículo 18, Mateus 28, 18, ele diz assim, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide agora, está vendo? Agora é hora de falar aquilo que ficou guardado. Agora vocês podem falar às claras, vocês podem falar sem medo. Agora vocês viram as maravilhas que Deus fez na minha vida, Jesus dizendo. Eu expulsei os demônios, eu andei sobre as águas. Vocês viram que eu ressuscitei Lázaro? Vocês viram que eu falei várias vezes para vocês sobre o reino dos céus? Agora vão todos, ide, pois, e ensinai a todas as nações. Vão, ensinem a todas as nações, ensinem no Brasil, ensine você que está aqui lá na sua casa, ensine o que você aprendeu, o que você ouviu lá na sua paróquia, lá no seu bairro. Aqui não é questão de você ficar preocupado em saber se sua palavra, o que você está anunciando, está dando frutos. Os frutos cabem a Deus. Mas vocês precisam anunciar. Vocês tiveram um final de semana aqui brilhante, não foi? Vocês viram as maravilhas que Deus fez. E agora? Vou entrar cada um no ônibus ou no carro, e vai todo mundo embora e chega em casa, pega a Bíblia, fecha, cada um vai fazer. Continua a vida, né? Não. Vão e proclamem as maravilhas que Deus fez. Para se proclamar as maravilhas que Deus fez na nossa vida, não precisa simplesmente entrar numa escola de teologia ou de filosofia. Porque tem gente que diz assim, não, eu não vou fazer porque eu não estudei teologia. Eu não vou fazer porque eu não estudei filosofia. Mas frisando mais a teologia. A teologia, ela aprimora. Ela vai dar um sustento maior. Mas você vai proclamar o que Deus fez na tua vida. As maravilhas que Jesus fez em você. Por isso que quando, nos Atos dos Apóstolos, o Sinédrio queria matar Pedro e João, e eles diziam, nossa, mas esses homens tão ignorantes, pescadores, como é que eles falam com tanta sabedoria? Ele dizia, olha, vocês precisam calar. Vocês não podem mais ficar falando desse nome de Jesus. Aí Pedro olhou para eles, os catedráticos, e falou assim, olha, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido. Vocês têm visto? Quem viu alguma coisa aí, levanta o braço. E quem ouviu, levante o braço. Nós não podemos deixar. Eu me lembro que no ano de 1985 foi quando eu comecei a participar da igreja.
sendo levado, como eu já falei muitas vezes, pelo meu irmão. Ele me levou para a igreja. E eu vi que, no primeiro momento, era isso que eu fazia. Eu ia no grupo de oração, cantava com as pessoas, e chegava em casa, pegava a Bíblia e ia lendo. Algo que antes eu não tinha anseio, desejo nenhum de ler. Mas começava a ler. E cada vez que eu lia, Deus falava para mim. Deus não falava para eu falar para os meus irmãos. Não, Ele falava para mim, está vendo? Agora é tempo de ouvir. É tempo de guardar. Depois eu fui percebendo que aquilo que Jesus falava através do que eu lia, eu comecei a falar. Mas não nos púlpitos da vida e nem nos palcos da vida. Eu falava no tu a tu. Falava com um, falava com outro, falava isso, falava aquilo. As pessoas iam sendo contagiadas com aquilo que eu falava. Num determinado momento me chamaram para eu ir pregar num grupo de oração. Eu fui, preguei aquilo que Jesus tinha falado para mim. E nisso foi crescendo. Depois me chamaram para encontros, eu fui para encontros. Nesse tempo eu descobri a minha vocação. E dentro de mim um desejo de falar de Deus, e fui anunciando. Hoje eu me deparo com tantas pessoas que vêm a mim e dizem assim: padre, aquilo que o senhor falou mudou a minha vida. Eu vivia no alcoolismo e agora eu não vivo mais, eu larguei. Pelo contrário, agora eu sou ministro da Eucaristia. Me deparo com jovens que dizem assim: olha, depois que eu ouvi a tua palavra, o senhor pregando, anunciando a tua palavra, não, anunciando o que Jesus fez na vida do senhor, eu entrei no seminário. Ontem eu encontrei uma pessoa, estava toda empolgada, quando me viu, saiu correndo atrás de mim, e dizia assim: padre, o senhor não sabe o que aconteceu comigo? Eu tinha uma vida desregrada, eu vivia nesse mundo fazendo um monte de coisa errada, e eu não sabia. Eu pensava até que era certo o que eu fazia, mas um dia eu estava com o meu coração tão vazio, que eu me deparei diante da televisão e disse: vou assistir alguma coisa aqui. E ia mudando de canal, nada me sustentava. De repente eu vi o Senhor estava falando, o Senhor deu um sorriso, eu parei no seu sorriso, fiquei ali. E de repente o Senhor foi falando, o Senhor falava tudo que estava na minha alma. Padre, depois daquele dia, a minha vida transformou-se, a minha vida mudou totalmente. Agora eu estou na igreja, eu participo e estou evangelizando também. Veja só, o que foi que aconteceu? Jesus foi me preparando e está me preparando, como Ele está preparando você também. Ele foi me convencendo, através da palavra e através das coisas que ele realizava. Nisso eu fui levado por um entusiasmo e fui anunciando, repito, tu a tu. Porque às vezes a pessoa, quando pensa em evangelizar, ela já imagina lá tendo que pegar a Bíblia na mão e ter que se deparar com uma multidão. Não é isso evangelizar, também é isso, mas é mais do que isso. A evangelização vai se dar ali no dia a dia, mas anunciando o que Deus fez na tua vida, o que Jesus fez na tua vida. O que foi que Jesus fez na tua vida? Será que Jesus não fez nada na tua vida? Claro que fez. Fez muitas coisas na tua vida. Não tem uma pessoa na face da terra que Deus não tenha feito algo. Mas nós muitas vezes somos dominados por um espírito de medo. Medo de falar, a gente fala de tudo. Anunciamos tudo. Mas quando chega na hora de falar de nosso Senhor, que é salvação para o outro, nós nos trancamos, nós nos fechamos.
Mas nós não podemos nos trancar, nos fechar. Na carta aos Romanos, Paulo vai dizer assim, pegando uma frase de Isaías 52, ele diz: como são belos os pés daqueles que anunciam a paz. Como são belos aqueles pés que saem da sua casa, não para falar mal dos outros, não para destruir o outro, não para levar o outro para as drogas ou para outras coisas. Ele diz: como são belos aqueles que depois de ter experimentado na própria vida o amor de Deus, sai agora de onde está para falar de Deus. Como são belos, para levar a salvação, para levar a boa nova. Eu repito, vou repetir de novo para você entender. Não fique pensando que pregar o evangelho é chegar em cima de um palco e ficar falando um monte de coisa. Também. Mas é no dia a dia. Quando você sai, entra no ônibus e começa a falar de Jesus, encontra uma pessoa entristecida ali e começa a falar do que Deus fez na tua vida, ela vai ficar tão empolgada que ela vai querer ir também. Mas como são belos os pés daqueles, porque aquilo que eu te ensinei, às escondidas, não pode ficar mais debaixo da mesa. Precisa ficar em cima. Todos precisam ver as obras maravilhosas que Deus fez em você. E Deus fez. E fez. E eu tenho certeza que Ele fez. Muita certeza. Não esperemos apenas que os outros façam. Façamos. Pregar o evangelho não é chegar lá e ficar dizendo para o outro simplesmente: largue disso e largue daquilo. Você tem que lá parar de fazer isso, porque senão vai acontecer isso com você. Não é não. Nós não podemos deixar de falar aquilo que Deus fez, daquilo que nós vimos e ouvimos, de São Pedro. E o que foi que ele viu? Ele viu Cristo morrer na cruz. Ele viu Cristo ressuscitar ao terceiro dia. Ele comeu peixe com Jesus, depois da ressurreição. E ele viu que ele era medroso antes de Pentecostes. E agora ele está anunciando, porque ele recebeu a força do alto, o Espírito Santo, e agora ele está anunciando. Vocês vão ver que depois ali vai dizer que eram 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. Imagine, né? Se eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Olha, a igreja só está cheia de mulheres, é porque não deu para contar o tanto de mulheres que tinha lá. Homem dá para contar, porque os homens são poucos. Vem um, vem outro, mas as mulheres, está cheia a igreja. Aí fica aqui em pé as mulheres para você ver. Todas, aí, está vendo? Está vendo? Dá para contar o tanto de homens. Vai passar o tempo, agora sente-se as santas. Agora levante os santos. Aí, tá vendo? Olha, até que aqui. Até que tem muitos homens aqui, podem sentar. Mas as mulheres continuam sempre vencendo, não tem jeito. Era uma multidão que estava lá. Porque eles estavam ouvindo, admirando-se do que Deus falava, porque Deus falava através daquelas pessoas, e eram pessoas simples, mas elas diziam: Deus fez isso na minha vida. Um determinado dia eu vivia desta forma. Naquele dia Jesus me tocou. Eu tinha tudo, mas eu era uma pessoa infeliz.
Mas um dia, lendo a palavra, ou ouvindo a palavra, Deus tocou no meu coração e agora eu sou uma pessoa feliz. Você não quer fazer parte, não? Você também não quer vir? Isso é fácil demais, gente. Não tem nada de difícil em anunciar o Evangelho. Mas eles anunciavam porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Tanto que eles diziam: estão embriagados. E Pedro dizia: não, nós não estamos embriagados. Nós estamos embriagados sim do Espírito Santo. E o que vocês estão vendo aqui é o que o Senhor fez na nossa vida. E eles eram tocados. E o número de cristãos cada vez mais aumentava. Vamos pedir uma renovação do Espírito. Que a graça do Espírito venha sobre nós agora. Que a força do alto venha sobre nós. Venha sobre mim, venha sobre você também, que está na tua casa agora. Porque é preciso agora que anuncie a palavra de Jesus. Que Jesus é o nosso Senhor, que não há salvação além dele. Que ele é a solução para todo e qualquer problema da nossa vida. Porque ele é a nossa paz e ele é o nosso Salvador. Porque ele desceu do céu para nos salvar. Oremos no Espírito. Vá pedindo um reavivamento, aquele ardor que você tinha antes, porque agora não dá mais para a luz ficar embaixo, escondida. Agora é hora da luz brilhar. Agora é hora do tempo do anúncio, porque Jesus irá voltar com seus anjos. Ao toque da trombeta ele virá em busca de nós, e ele vai reunir todos os seus eleitos. Nós nos reuniremos junto com o Senhor. Mas enquanto ele não vem, anunciemos as obras do Senhor. Anunciemos o que Jesus fez na nossa vida, o que fez na tua vida. Anuncie as curas e os milagres que Jesus fez. Anuncie a providência de Deus, como ele agiu de forma providente na tua vida. Proclame para todos os vizinhos e vizinhas. Anuncie a boa nova. Anuncie para eles de onde é que vem tanta alegria e tanto entusiasmo. É tempo de anunciar. E pedimos esta graça hoje, Senhor, pela força do teu Espírito. Sim, Senhor, dai-nos a graça de, a partir de hoje, lermos com mais assiduidade a tua palavra, Senhor. Os teus ensinamentos que vão sendo anunciados a partir dos evangelhos, até as cartas de São Paulo, São Pedro, Tiago e João, nos Atos dos Apóstolos. Que a tua palavra, Senhor, clareie cada vez mais a nossa mente nos livros do Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis até o livro de Zacarias, até o livro de Malaquias. Sim, Senhor, que a tua palavra seja encarnada na nossa mente e no nosso coração, para que as pessoas vejam as maravilhas que tu tens feito na nossa vida. E te pedimos tudo isso, Senhor, esta graça, pela intercessão daquela que ouviu a tua palavra e correu para a casa de Isabel para anunciar a Isabel que tu já estavas no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. CançãoNovaPlay.com. Assine já!